Paz, Política 2020, Vale do Jaguaribe. Estou aqui ao lado do candidato a prefeito Roberto Holanda, Roberto do Murano, como é conhecido, e do seu candidato a vice, André Maia, do Rei de Sustentabilidade. E nós vamos conversar aqui com o Roberto, ele que vem fazendo aí uma campanha bem diferenciada de muitas que a gente já viu aqui na nossa cidade de Limoeiro do Norte. Ele vem fazendo uma campanha aí focada, Girleudo, no diferencial do que tem acontecido em outras políticas aqui na região jaguaribana. Tanto que o slogan aí é Moderniza Limoeiro do Norte, rapaz. Roberto, satisfação hoje aqui na inauguração do seu ponto de apoio, seu comitê aqui na rua Sindulfo Chaves. Queria que você falasse um pouquinho da sua campanha. Já podemos falar de projetos, de seus projetos, de suas ideias, de suas ações, no que você pensa, caso venha a ser eleito aqui para a cidade de Limoeiro do Norte. Os microfones dos Doidinhos da NET à sua inteira disposição. Estamos ao vivo aqui do nosso Facebook. Fique à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mazinho, boa noite, Leudo, boa noite a todos que assistem aí, os doidinhos da NET, vocês que estão aí sendo a revelação da campanha, né, gente? Parabéns pelo trabalho, a gente vê aí a evolução do trabalho de vocês e a democracia agradece, né? Até porque as pessoas precisam receber essas informações e saber tudo que está acontecendo. E a noite hoje é de festa, né? Hoje a noite é de realmente comemoração, não só pelo que a campanha já vem, graças a Deus, crescendo, a gente sente isso nas ruas, vê o apoio das pessoas, mas que hoje a gente coloca aqui o nosso comitê também à disposição. Lembrando a responsabilidade de um comitê, tá? Eu sempre deixo muito claro quais são as mensagens que a gente tem, a missão que a gente tem em campanha. A gente tem missão socioambiental financeira, né? A ambiental é que a gente precisa, de fato, trazer sempre uma responsabilidade com cuidado de não trazer poluição visual para a cidade. Os nossos materiais, muitos são materiais reciclados ou reutilizáveis. E isso traz com que a gente tenha essa responsabilidade ambiental e a gente também tem a responsabilidade social ao dizer, Mazinho, que qualquer um, independente de condição financeira, pode e deve se candidatar, né? Porque justamente a campanha e a política deve ser feita baseada em propostas, em valores, né? E também do que a gente tem a apresentar ouvindo o povo. Então, primeiro a gente tem que escutar, saber quais são as demandas da população, para que de fato a gente consiga colocar isso no projeto. Como é que eu, que não moro no Bichopá ou não moro na Cabeça Preta, vou chegar lá e vou dizer, você tem que fazer isso? Não tem isso, a gente tem que escutar o povo, chegar junto. Como é que um candidato não vai até o povo? Como é que um candidato não é o povo? Se acha mais que o povo? Então, quando o candidato é mais que o povo, ele não deveria nem trabalhar para o povo, né? Isso daí é parte para Deus e santos, né? E não, nós somos pessoas e como pessoas a gente tem que escutar essa população. Então, a nossa campanha é feita dessa forma, por isso que a gente tem um comitê lindo, mais bonito de todos, com a natureza presente, com um espaço florido, né? Durante o dia vocês conseguem captar bem também essas imagens, porque a gente tem que ter essa responsabilidade social, né? Agradeço também, até porque faz parte um pouco da minha moradia, apesar de eu ter meus bens em Fortaleza, né? Diga de passagem, quando eu falo isso, saiu, né, justamente ali naquelas listas dos bens, a gente com mau patrimônio, e por isso eu quero mostrar que a gente consegue fazer uma das campanhas mais econômicas, justamente para dizer essa responsabilidade social financeira, né? E com isso a gente consegue levar várias mensagens nessa missão, para que a gente sempre traga cada vez mais as pessoas de bem para dentro da política, para que a gente não perca a oportunidade. O povo está muito carente, Mazinho. A gente teve a oportunidade, não foi, Grande André? Esse aqui é meu vice, Grande André, que está sempre presente, né? Já estão chamando a gente de doidinho da NET, que a gente, ó, a foto ali, né? Filma, Girleudo. Ali o pessoal está dizendo que é o doidinho da NET, viu? Quem copiou quem, será, hein? E aí, como a gente muito tá morrendo de saber, achando bom aqui, Mazinho. Então, gente, para vocês entenderem, a gente teve a oportunidade de percorrer todos os distritos e municípios da cidade de Limoeiro, todos, pequenos ou grandes, porque todos são limoeirenses, merecem, devem respeito, e com isso a gente sentiu a carência da população e também, infelizmente, foi tirado deles as esperanças. E eu digo para os candidatos, não façam isso, eles estão cansados da política. A gente, quando ele chega, diz, você é político? Vixe Maria, né? E aí a gente tem que mostrar realmente quais são as nossas demandas e graças a Deus a gente consegue levar ali um pouco de alento àquelas pessoas que foram enganadas tantas vezes, tantas campanhas, e que de fato as pessoas não dão atenção depois.
A gente chega no setor, a gente chega na Chapada e vê o total descaso social. E aí entendo porque essas pessoas estão tão machucadas por dentro, né? Então a gente precisa de fato trazer essas melhorias sociais e essas responsabilidades já desde campanha. A política já começou. Ô Roberto, vem cá, deixa eu afastar mais para cá, Gileudo, para me sair aqui na imagem também. Olha, vou fazer uma pergunta aqui relacionada à família. Você é filho aí de um casal muito conhecido aqui na região, não só em Limoeiro do Norte, mas no Vale do Jaguaribe. Você é filho do médico Dr. Renato, muito conhecido, principalmente em Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte e Quixeré. Sua mãe, a doutora Maria do Carmo, a doutora Minda, a dentista Maria do Carmo, doutora Minda, muito conhecida também aqui na região. Eles que nunca foram muitos envolvidos em política, né? Sempre discreto, um casal discreto, mas que exerceram e exercem um trabalho de grande importância aqui na região do Vale do Jaguaribe. Como foi, a gente já postou vídeos de apoio do pai e da mãe, claro, do Roberto, né? Você que ainda não viu, vai lá na página dos Doidinhos da Net, que os vídeos estão lá. O doutor Renato se declarando com muito carinho, com muito amor. A doutora Minda também. Mas queria ouvir do Roberto, para os internautas que não viram o vídeo ainda, como foi o primeiro impacto, eu diria assim, Roberto, de seu pai e de sua mãe, quando você disse que estava candidato a prefeito de Limoeiro do Norte. Olha, Mazinho, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de gostar de falar as verdades, independente de que verdades sejam essas, né? E aí, nesse momento que eu reuni os dois na hora do almoço e disse, eu vou ser candidato, eu esperei uma vassourada na cabeça da minha mãe, né? E eu esperei, de fato, meu pai vir murmurar e tudo mais, mas foi uma reação, para mim, surpresa, porque eles são discretos e eu, obviamente, sabia que eles estavam comigo, porque é relacionamento que a gente tem em casa, a gente sabe quem que, graças a Deus, nos apoia. Mas expor isso dessa forma, de fato, está sendo uma surpresa muito grande. A casa do meu pai, que a gente tiver a oportunidade vai ver, tá toda bandeirada pela gente, né? Adesivada, bandeirada, com bolas, né? Então, assim, ele tem sido, graças a Deus, de fato, não só um apoiador da nossa campanha, mas uma pessoa que tem tido um cuidado com isso, né? Ele pergunta se está tudo bem, o que ajuda a gente tem para ele poder ajudar, informar, né? E minha mãe é uma pessoa sempre muito também vista, não só pelo trabalho dela, mas também dentro da igreja. E aí eu vejo o carinho das amigas dela comigo nesse sentido também. Então, eu quando chego nas casas, seu pai que me ajudou no parto, seu pai que fez isso aqui, seu pai... Então, está sendo realmente um carinho e eu poder falar com muito orgulho desse relacionamento fortalecido familiar, né? Que a campanha tem me dado vários presentes. Dentro desses, essa fortaleza, essa mais uma união, graças a Deus, familiar, né? Então, meus pais aí, que são pessoas, graças a Deus, estudadas, esclarecidas, mas extremamente críticas, e aqui em casa sempre se teve liberdade, né? Nunca ninguém obrigou ninguém a votar em ninguém. Meu pai e minha mãe nunca disseram vocês têm que votar nesse, por isso. Não, todo mundo aqui em casa sempre foi muito livre. E eu sei que isso continua dessa forma, e o voto deles não é por ser filho. É porque eu sei que eles são críticos e acreditam na competência, assim como eles falaram em vídeo. Eles poderiam simplesmente dizer eu apoio porque é meu filho, mas não, eles falaram eu apoio porque Roberto é estudado, estudou isso daí, é capacitado, ele fez as ciências sociais, estudou a sociologia, então ele fundamentou o voto dele, que é como a gente sempre faz aqui em casa. Então eu estou feliz demais por todo esse apoio e todo esse carinho que eu tenho recebido dentro de casa também, fora e dentro de casa, então eu estou completo. Ô Roberto, agora me diz uma coisa, o André está aqui do nosso lado, seu candidato a vice, como foi a escolha do André? Depois eu vou dar uma palavrinha com ele, depois volto para você de novo, tá bom? Como foi a escolha do André aí para formalizar a chapa juntamente, né? Com você aí, candidato a prefeito Roberto do Murano, como é conhecido, Roberto Holanda, e o André Maia. Olha, quem participou dos bastidores viu que o meu nome foi ventilado e eu fui convidado várias vezes a participar de várias formas nessa campanha. Inclusive fui convidado a ser vice de vários candidatos, né? Praticamente todos me chamaram a ser vice, e a prefeitura me chamou também para um trabalho no qual não existia a mínima condições de se ter esse relacionamento de trabalho. Então, quando eu tive a definição, e principalmente o partido pedia muito para que fosse o nosso nome, o meu nome em especial para ser trabalhado, eu fiz uma exigência clara de que eu precisava colocar alguém do meu lado de que eu tivesse confiança, até porque a responsabilidade de um vice é muito grande. Na minha ausência,
o nosso prefeito será o vice. E por isso eu peguei uma pessoa da qual eu tinha não só um relacionamento pessoal que a gente tem de amizade desde a infância, mas principalmente pela capacidade profissional. O André é um empresário da tecnologia e o Moderniza muito, é bom que vocês saibam, muito do Moderniza vem aqui das ideias do André. Ele que qualifica a saúde para poder se modernizar, a escola, a educação, né, o emprego e renda, o que é que a tecnologia faz para poder ajudar as vidas das pessoas e colocar em atividade, né, todas essas práticas que a gente vem falando. Então, o André, ele entra como exigência minha, né? Eu disse, eu preciso dessa pessoa, eu quero essa pessoa caminhando junto comigo, e tem sendo um irmãozão, porque de fato, se vocês acompanharem as fotos no Doidinho da NET, vocês veem que é quase irmão gêmeo, todo mundo rodando junto, né? Então a gente está junto porque essa união, de fato, não é um arranjo político, como muitas vezes acontece, né? Uma exigência de um partido, uma obrigação de outro. Pelo contrário, aqui sim é uma junção de pessoas pensando igual. A gente tem uma ideologia muito bacana, historicamente, né, André? A gente vê isso nas redes sociais, que a pessoa pode pesquisar a vida da outra e ver o quanto a gente compartilha de boas ações comuns, né? de pensamentos comuns. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeito, cada dia mais com o nosso vice, porque cada dia ele entrega novas ideias, eu fico cada vez mais feliz com isso. Ok, agora vamos falar aqui com o André, dar uma palavrinha com ele, depois eu falo com um apoiador aí da sua campanha, viu? O Roberto, ele quer dar uma palavrinha, vai conversar com a gente, tá? E falar com o André. André, responsabilidade grande, né? Como o próprio Roberto falou. Queria saber como é que você recebeu, né? Ou como é que você entrou e como é que está hoje o André como candidato a vice-prefeito aí na chapa com o Roberto do Murano. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês, pessoal da NET aí também. Foi com muita alegria que eu recebi. Eu, como cidadão de Limoeiro, também vi que havia necessidade de a gente trabalhar por uma cidade mais... que realmente está com um tempo que a gente precisa de uma mudança. Então, para mim, foi muito feliz, fiquei muito feliz. E depois que o Roberto foi detalhando o projeto, aí que eu me apaixonei pela questão. E como ele tocou no ponto que a gente precisa modernizar a cidade. A gente vive, onde a gente foi nesses dias, nos postos de saúde, em locais que a gente vê o dia a dia do povo, né? A gente vê que a coisa é muito artesanal ainda e que nós estamos parados no tempo. Então, Moderniza, como ele tocou, é um ponto que eu também vim para colaborar, me entusiasmou bastante. Então, a gente vê que tem muita coisa que a gente pode fazer. E os locais que a gente não foi a primeira vez, tem sido revelador e assim, me entusiasma, sabe? Dá para fazer, dá pra gente mudar o Limoeiro. Eu estou muito feliz e entusiasmado que a gente pode fazer isso sim. Ok, André, obrigado, viu? Boa sorte. Falar aqui com... Como é o nome dele? Peraí, eu esqueci, rapaz, meu amigo de infância, mas aí a gente conversa muito e vê muitas pessoas, né? Então, diz aí. E aí, o que você quer perguntar? Não, eu queria saber do seu apoio ao Roberto Holanda, hoje vindo aí como inovação para a cidade de Limoeiro do Norte. Exatamente, é prazer, é uma grande satisfação estar aqui realizando justamente essa chapa, uma chapa bem inovadora, né? Agora eu queria fazer só uma pergunta ao Roberto, que é o nosso futuro prefeito, diante da situação do funcionalismo público. O que ele, como prefeito, ele vai inovar e realizar diante de todo o sistema político municipal. O seguinte, sou funcionário público há 22 anos, tem algumas coisas que o prefeito não realizou, assim como o ex-prefeito também, Paulo Duarte, também deixou a desejar. Então, a minha pergunta Dr. Roberto Holanda Duarte, o que é que o senhor, como prefeito, vai realizar diante do funcionalismo público para melhorar a questão salarial do funcionalismo público? Porque a gente sabe que o funcionalismo público é o patinho feio da população,
do sistema político. O que você, como prefeito, vai fazer para melhorar essa situação em termos de salário? Ok, obrigado, viu? Muito bom. E aí, Roberto? Obrigado, Anderson, pela Com a pergunta. palavra, Roberto. Primeiro, agradecer a pergunta e que é a oportunidade da gente falar justamente o que a gente pensa. Exatamente. Né? A primeira coisa é dizer a responsabilidade que um gestor público tem municipal em relação aos empregos de forma geral. E daqui a pouco eu chego à questão dos concursados, né, do funcionário público. Primeiro, você só entra para desenvolver uma prefeitura com responsabilidade se você entrar com liberdade. Quando a gente entra dentro de uma gestão amarrado pelas velhas práticas da política, resumindo, tenho abraçado com os deputados, vereadores, empresários que me obrigam a botar pessoas dentro da prefeitura, para que essas pessoas trabalhem lá por questão de emprego. Essas pessoas muitas vezes não têm nem competência para desenvolver o trabalho, e com isso faz com que atrapalhe todo o processo. Às vezes a gente tem dentro dessas pessoas idôneas, bacanas no sentido de não querer fazer nenhum tipo de ilegalidade junto ao recurso público. E aí outras ainda com a possibilidade da ilegalidade desse recurso. Então a gente tem que fazer sempre auditorias para fiscalizar esses trabalhos e ver a realidade. Então o funcionário público, ele tem aí não só o poder legal por questão de concurso, da questão legal desse concurso, como inclusive a gente tem que respeitar os que não entraram ainda, mesmo que passaram nesse concurso, para poder a gente conseguir respeitar todo esse processo. E o respeito, Wendes, não passa só pela questão do salário, que há necessidade da gente repensar as condições, mas também do respeito à liberdade de trabalhar, de atuar, que a gente vê muitas vezes, e principalmente nessa época de campanha, que é uma tristeza, a gente vê muitas das ações da prefeitura não sendo trabalhadas porque é época de eleição e não pode trazer desconforto ao eleitor, né? Então a gente vê segmentos da prefeitura diminuindo as atuações, os trabalhos, fiscalizações, simplesmente porque é processo de eleição. Então a gente tem que atuar sempre com responsabilidade, deixar que esse funcionário, que é na verdade, até porque o que acontece? 22 anos já trabalho na prefeitura. A minha pretensão é passar apenas 4 anos, porque eu não tenho pretensão de reeleição. Eu vou passar e os nossos funcionários públicos irão permanecer. Esses tocam um barco de verdade há muitos anos. Então a gente tem que ter o respeito para que vocês possam trabalhar com dignidade. Ok, Roberto. Então, deixa eu voltar para cá. Quero lhe agradecer, tá? Parabenizar aí por você ter colocado o seu nome à disposição do julgamento popular do povo de Limoeiro do Norte, Gileudo. Pedir a você, internauta, que compartilhe esse vídeo, independente de que você vote ou não no Roberto. Vá conhecer direitinho as propostas do Roberto, vá conhecer as propostas dos demais candidatos. Esse trabalho aqui que a gente faz é imparcial. Vamos estar em vários lugares, se Deus quiser assim. Vamos estar em inaugurações de outros candidatos também a prefeito aqui em Limoeiro do Norte, para que você, o povo, possa analisar, tá? Quem vai escolher é vocês, não somos eu nem o Gileudo, é o povo, né, Roberto? O comitê aqui na rua Sindulfo Chaves, vamos lá convidar o pessoal, quem quiser na semana aqui passar, qual é o horário de funcionamento? Ainda aqui. Você vai dar qual é o horário de funcionamento aqui do comitê, Roberto? Como é que faz para colar um adesivo no carro? Se chegar aqui o pessoal coloca, como é? Vamos falar aí dessa estrutura aí, Roberto. Pronto, vamos lá. Então, São Paulo ligando, tô chique. Gente, estamos aqui, nosso comitê inaugurado hoje, Rua Sindulfo Chaves, 2154, aqui por trás do Banco Brasil, vizinho à casa dos meus pais, né? Doutor Renato, doutora Maria do Carmo, então que são pessoas que têm abraçado nossa causa, meus pais, graças a Deus. E o nosso comitê, ele está aqui justamente para que a gente entregue não só material proposta, mas principalmente o nosso santão, que a gente chama de santão e não de santinho, porque a gente não conseguiu colocar dentro daquele pedaço de papel as nossas propostas e as nossas ideias. E aí, nesse resumo que a gente espremeu muito, a gente conseguiu um papel menor que foi esse, né? Então, o nosso comitê, ele está aqui para que a pessoa possa conhecer as propostas, tá? Vou deixar um recado bem claro, que eu sou muito claro. Pessoal, campanha não é para distribuição nem de recursos, nem de ajuda, até porque isso é prática ilegal, isso é crime eleitoral e eu não participo de forma alguma disso. Então, as pessoas desejam vir até o comitê para poder pedir uma ajuda financeira, nem venham. Eu peço que nem venham mesmo, porque vai dar com os burros na água.
Porque aqui é local sério, de política séria, politicagem vocês podem encontrar em outro canto, aqui não. Certo? Então aqui é para que vocês venham entender nossas propostas. Quiser pegar nosso material, vai ser muito bem, a gente vai ficar muito feliz, vai ser muito bem recebido. A gente tem adesivos para carro, moto, casa, né? A pessoa vem aqui de livre e espontânea vontade e a gente prega com a nossa equipe de voluntários. Eu queria que você mostrasse só um pouquinho aqui, porque tudo isso foi feito de forma voluntária pela nossa equipe, né? O pessoal que ajeitou toda a campanha, fez as bandeiras, fez todo o material aqui dedicado de ornamentação, que vem feita a limpeza das quadras, da quadra que a gente fez o comício, né? Que tem feito nossas bandeiras que ainda vão ser respeitosamente colocadas na cidade para não haver uma poluição visual. Então, assim, eu estou muito feliz que essa caminhada está sendo abraçada por pessoas assim de valores, né? E agregando sempre, porque essas pessoas elas têm também as mesmas diretrizes nossas, os bons valores, bons costumes, de acreditar que o bem sempre é maior do que o mal. Ok, Roberto. Então, essas foram as palavras de Roberto. Se tiver algo mais aí, Roberto, a gente vai encerrar por aqui, mas se tiver algo mais que você queira acrescentar, os microfones vão estar à sua disposição. Sempre que precisar, chama os doidinhos da NET, tá? Porque a gente quer mostrar realmente a política de uma forma geral aqui em Limoeiro do Norte e que o povo julgue, né? O Gileudo Araújo, o Mazinho Maia, compartilha bem muito, tá? Para que outras pessoas possam ver e ouvir as palavras do Roberto, do André Maia, candidato a vice, tá? Segue os doidinhos da NET aí no Instagram, no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube também mais tarde, tá? Então compartilha muito, tá? Compartilha bastante, porque o momento é eleições municipais políticas 2020. Roberto, fica à vontade, os microfones à sua inteira disposição. Olha, eu queria falar um pouquinho agora, não só como candidato, mas em especial quanto cientista político, né? A gente vive um ano pandêmico, por isso que a gente está aqui, obviamente, com os cuidados, com as máscaras, com todos os objetos que a gente precisa ter aqui de cuidado, né? E com isso dizer que esse ano, de fato, botou a nossa vida de cabeça para baixo. Isso é fato, todo mundo sentiu isso. A gente perdeu a liberdade de poder fazer o que a gente gostava de fazer, de poder fazer. E com a campanha não está sendo diferente. Então as campanhas esse ano, elas têm todo um cuidado, a própria mudança lei eleitoral, a data das eleições, que era em 4 de outubro, já passou para 15 de novembro, tudo por conta dessa pandemia. E com isso o mundo mudou, a forma de pensar mudou, a forma de fazer campanha mudou. Estamos aqui fazendo sempre mais campanhas virtuais do que presenciais, justamente respeitando. Peço aos candidatos que continuem respeitando isso, graças a Deus Limoeiro, até que vem tomando certo cuidado. A gente vê uns deslizes naturais da vida, que são os erros, mas a gente vê outros municípios errando gritantemente nesse processo. Então, parabenizar os candidatos de Limoeiro do Norte, não só o Roberto, mas eu vejo os outros também com esse cuidado, essa responsabilidade, e dizer que esse ano de 2020 vem para mostrar que as mudanças são mais comuns do que a gente pensa. A gente não acreditava nesse 2020 quando estava em 2019. Então, as mudanças são comuns. E a gente está aqui para poder mudar, justamente para poder mostrar que essas mudanças, elas acontecem de forma corriqueira. A gente já teve no Brasil, escravidão deixou de ser, passou para a democracia, passou para militarismo. Da ditadura voltou para a democracia. A gente já teve presidente operário, a gente já teve presidente mulher, a gente tem um presidente hoje que fez todo o processo, diferente de um processo de campanha normal. Ele não quis trabalhar com um grande partido, não quis fazer grandes apoios políticos, não quis trabalhar com a grande mídia e se tornou presidente. Por quê? Porque a política é justamente isso, é mudança, é vida, né? Então a gente já teve uma conjuntura de mudança, a gente já teve gente saindo de terceiro para ser o primeiro turno, governador do Rio, de São Paulo, prefeito de Rio também. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que não percam a esperança da política. Eu sei que é cansativo, eu sei que muitas vezes a gente é iludido, mas a gente não pode perder a esperança nessa mudança. Essa mudança, ela ocorre sempre e que ela venha para o melhor resultado de Limoeiro, até porque eu sou morador e empresário, invisto nessa cidade e investi nela, porque eu acredito demais no potencial da nossa terra, do nosso povo e de tudo que a gente pode ir muito mais além. Limoeiro deveria estar muito mais além. A gente vê aí a disparidade já com Russas. Por que Russas em 20 anos, 30 anos desenvolveu tanto e a gente ficou para trás? E é isso que a gente vai querer, continuar ficando para trás, parar no tempo? Qual foi o grande legado das últimas políticas limoeirenses? A gente não tem. Então, ou se a gente investe na novidade, no sentido claro, não é um tiro no escuro, pelo contrário, né? Eu me encontro, graças a Deus, capacitado porque eu estudei para isso, me qualifiquei para isso, né? Sou sociólogo, antropólogo, cientista político, tenho pós-graduação em gestão
tive experiências, graças a Deus, na vida, viajando, conhecendo outros lugares, trazendo essas experiências para cá. Sou empresário de 8 empresas, então a gente tem todo um aparato para entregar ao município, de fato, as necessidades que ele tem. Porque capacidade a gente tem, só precisa agora de um gestor, de fato, para desenvolver. Ok, Roberto, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a você, agradecer ao André, né? É candidato a vice-prefeito. Quer dar uma palavrinha ainda, André? Agradecer aqui a atenção de todos para nossas palavras aqui, que a gente, nas localidades, principalmente mais afastadas, a gente nota que eles precisam de um apoio. E agradecer principalmente as pessoas que estão nos recebendo, que está sendo muito assim, receptivo e transformador para a gente. Isso é a verdade. É os candidatos manteiga e manteiguinha. De vez em quando eu vejo um dos dois se emocionando um pouquinho com as histórias que a gente escuta, né? Mas é isso mesmo. Nem sempre são histórias bonitas, mas são histórias reais e que a gente quer mudar essas realidades que não são das melhores. Mas a gente está muito feliz em poder conhecer o máximo de pessoas que a gente tem apresentado. E o voto consciente, isso é importante. Obrigado. Estamos juntos. Aqui o Roberto é o prefeito 2021. Vota lá 18. Show! Valeu, galera! Aquele abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado aí por vocês que acompanharam essa live até agora, né? Foi curtinha, mas foi muito boa. E assim será daqui para frente. Onde estiver um movimento político, Girleudo, seja de quem for o candidato, nós estaremos lá porque fazemos esse trabalho imparcial. Eleições Municipais Políticas 2020. Compartilhe esse vídeo. Os doidinhos da NET de Limoeiro do Norte para o mundo.